Nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a relação das plantas com o ambiente em que elas vivem. Então, vamos lá para a nossa aula? Muitas vezes os elementos que as plantas utilizam para crescer não vêm diretamente dos solos, e elas podem se fixar em diferentes espaços, como pedras, troncos, outras árvores, muros, telhados e assim por diante. Geralmente, nós podemos encontrar vegetais sobrevivendo em diferentes ambientes, em regiões e temperaturas mais baixas, em lugares frios, em que parte da água disponível encontra-se congelada nesses lugares, fazendo com que as árvores percam suas folhas de propósito durante o inverno, realizando esse mecanismo para evitar a perca de água pelas folhas. Dependendo do ambiente em que habita, os vegetais vão possuir diferentes estruturas. Nós temos as plantas aquáticas, que possuem raízes, geralmente não se fixam no terreno onde elas vivem e vivem flutuando na água. Vegetais adaptados a viverem em lugares secos geralmente possuem caules e folhas carnosas. As árvores, como a barriguda, costumam armazenar água em seu tronco, por isso que o tronco dela é um pouco mais cheio, aí possui água. Para reduzir perca de água através da evaporação, os cactos sofrem transformações em suas folhas que ficaram semelhantes a espinho. Veja aí o exemplo do cacto cheios de espinhos. Nós temos aqui os exemplos das plantas epífitas, são aquelas que vivem sobre outras plantas e podem ser encontradas facilmente em locais em formações vegetais muito densas, como florestas e etc. Temos aqui os exemplos das plantas parasitas. Elas são chamadas assim porque elas não produzem seus próprios alimentos, mas retiram de outras plantas chamadas de hospedeira, né? Elas vivem em cima de outras plantas, mais ou menos assim, tá? Nós temos aqui os exemplos das plantas insetívoras, que são aquelas que não conseguem tirar do solo os nutrientes e se alimentam de pequenos animais. Elas são plantas que costumam viver em solos pobres em nutrientes. Vamos para nossas atividades. Nós temos aí a número 1, você vai observar a imagem e depois vai responder. Em qual estação do ano essa foto foi tirada? Por que as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinada época? E na número 2, você vai marcar V para verdadeiro e F para falso. Não se esqueçam de ler primeiro. Na número 3, leia as frases e descubra de qual tipo de vegetal se trata. A. Vivo na água e retiro dela os elementos de que necessito para realizar as atividades vitais. Quem sou eu? Que tipo de planta é essa? E na letra B, vivo sobre outra planta, retirando dela tudo de que preciso. Quem sou eu? Que tipo de planta é essa? Para viver, retiro dos animais que capturam os nutrientes que não encontro no ambiente. Quem sou eu? Que tipo de planta? E instalo-me em cima de outras plantas para receber melhor e com maior intensidade a luz solar. Quem sou eu? Na número 4, faça a correspondência entre os tipos de vegetais e as frases a seguir. Nós temos aquáticas, parasitas, epífitas, insetívoras, plantas de lugares secos, e você vai colocar de acordo com o tipo dessas plantas aí, tá? Não se esqueçam de fazer a leitura com atenção. Na número 5, de acordo com o que foi estudado, escreva como a planta a seguir se adapta ao ambiente em que ela vive. Nós temos aí uma espécie de bromélia, uma planta epífita, então você vai escrever. E na número 6, leia com atenção as alternativas abaixo e marque as corretas. Marcar o que são as plantas carnívoras e o que são as plantas parasitas. E na número 7, leia o texto abaixo e depois responda os questionamentos. A palma e a caatinga. Você vai fazer a leitura e depois vai responder. Por qual motivo a palma armazena água em seus ramos? Qual é o motivo que ela armazena? E na B, por que as folhas se transformam em espinho nos vegetais como a palma? Então, vocês vão responder das páginas 45 a 49.